Olá, bom dia, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, doutor Antônio Martins aqui, Farias, está aqui, muito feliz, agradecendo primeiramente a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Meu muito obrigado mesmo. Obrigado, deixa-me ver a quantos, aos 478 inscritos, está maravilhoso. Mas se você ainda não se inscreveu, corre, se inscreva no meu canal, peça para um amigo, para que eu possa, nossa meta, até o final do ano, ultrapassarmos 1.000 inscritos. Bom, meus amigos e minhas amigas, hoje eu estou de mão abanando. Eu estou com vontade de fazer uma avaliação, né? Porque o assunto do momento é a questão da Venezuela. Mas para a gente chegar a discutir, reconhecer o que acontece com a Venezuela, a gente precisa fazer vamos dizer assim, uma incursão, né? Uma entrada no mundo, uma avaliação do mundo da direita e da esquerda. Eu vou aqui me isentar, porque eu não tenho conhecimento profundo desse movimento. Eu também não vou entrar na ideologia comunismo, capitalismo. Eu só vou trabalhar com o movimento hoje, né? O que se propõe hoje, a chamada ala direita e ala de esquerda. Vamos lá. A ala direita, ela tem o seu viés, né? Lá com Le Pen, na França, na Inglaterra, mais acentuadamente na Inglaterra, com o Partido Conservador, né? Que levou ao caos, né? Que tirou recentemente, né? Tirou a Inglaterra da União Europeia, causando um sério prejuízo ao povo britânico, mas tudo passou do movimento. Por quê? Porque a direita no mundo, ela não gosta, eu sei que ninguém vai me aprovar isso, mas a direita no mundo, ela não gosta de pobre. Né? Foi pobre é um prejuízo para a direita. A Europa, ela está super com dificuldades de enfrentar seus problemas por questões dos migrantes que vêm da África, né? E fugindo das ditaduras, do crime organizado, da fome e da miséria. Aí o inglês, o francês, o alemão, o português exploraram a África, tomaram tudo que a África tinha, o ouro, a bauxita, o cobre, o zinco, criaram ditaduras, né, para facilitar as grandes mineradoras, né, da Inglaterra, lá, né, tirando o ouro da África do Sul e assim sucessivamente. Então essa pobreza da África, claro que isso teria uma consequência. Era o que? A invasão, as pessoas procurando melhores condições de vida. Então o povo africano sai em barcos e pagam a coiotes, né, para tirá-los da África e levá-los para um país como a Inglaterra, como França, como a Alemanha, como Itália, para que eles tenham uma condição de vida melhor. Esse é o problema que a direita na Europa não aceita, que é o migrante. Da mesma forma, é o chamado Trump, o trumpismo nos Estados Unidos. Porque o Donald Trump comprou o Partido Republicano, que já era conservador, já era de direita mesmo, nunca defendeu os trabalhadores, porque os democratas, vamos dizer assim, se é que existe alguma defesa dos trabalhadores, nos Estados Unidos são os democratas que são pertencentes ao movimento sindical americano. Mas o republicano hoje está dominado pelo Donald Trump e que também tem ódio aos migrantes, né? Só que os migrantes do ódio do Donald Trump é com os pobres da América Latina, da América do Sul né, ali do Caribe. Essas pessoas, países muito pobres, né, que não tem o Haiti, por exemplo, né, que é o país mais pobre do mundo, né, aí essas pessoas migram para os Estados Unidos e, portanto, Donald Trump tem ódio a pessoas que não né, do americano. Então ele quer a ideia, a ânsia do Trump ser governante, presidente dos Estados Unidos, é acabar com a migração. Ele vai criar uma catástrofe. Se Donald Trump for eleito, ele vai fazer um horror, né? Porque ele vai extraditar, prender, humilhar, desmoralizar os latinos, né? Que isso é a política dele. Não estou falando mal de Trump, porque ele também está na mesma situação.
Essa é uma realidade que ele já falou, né? O ódio. E nos seus pronunciamentos, o que a direita realmente tem? A direita tem ódio ao pobre. Você vê no caso do Brasil, que Bolsonaro, né? O Bolsonaro, essa semana mesmo, ele deu uma declaração a uma TV do Rio Grande do Sul, dizendo que a pior região do Brasil era o Nordeste. Né? Por quê? Porque o Nordeste é de pessoas que não têm valor, pessoas pobres, pessoas que migram, que atrapalham o Sul e Sudeste. Foi a declaração de Bolsonaro. Bolsonaro está errado? Não. Ele está pensando como a direita. O Nordeste não é essa miséria, esse desastre que Bolsonaro afirma. O próprio filho de Bolsonaro, há pouco tempo, também disse que o Nordeste era a pior região do Brasil. Ah, mas a ela porque é dominada pelo PT? Não, não é porque é dominada pelo PT, é porque realmente a direita não gosta de pessoas pobres. E, lamentavelmente, onde tem mais pobre no Brasil é na região Nordeste. Porque foi uma região atacada pela seca, esquecida pelos governantes, né? Porque o Nordeste só despontava a atenção quando havia uma calamidade. Dom Pedro II só foi ter ideia, né, do Nordeste em 1877, quando disseram que a seca, os jornais, né, como o Jornal do Brasil, começaram a publicar pessoas comendo palma como animais. Aí ele se envergonhou e veio até o até o Rio São Francisco, tirou uma bela foto, entregou um anel para que o povo vendesse e comprasse coisas, melhorasse a situação do povo nordestino. Foi isso que Dom Pedro II fez. Então, isso já é lá em 1800 e tanto. Esse movimento de direita é um movimento que não quer realmente saber de pobre, né? Repito. Agora, a esquerda da mesma forma, ela tem um pouquinho mais de um viés melhor, visando melhor o pobre, né? Procurando mais direitos sociais, o Estado social, o Estado democrático, né? E ela vem fazendo. Agora, dos mesmos problemas que sofre a direita, sofre a esquerda, porque ela tem uma ideologia. Né? Ela não importa quem esteja no governo. Se o governo tem ética, se não tem, se está moral, ela tem que estar no governo. Ou seja, a esquerda, ela tem hoje a esquerda no mundo, tem que ser contra os norte-americanos. Se você é contra os Estados Unidos, você está na esquerda, você está aliado do PT, você está aliado do Hamas, você está aliado de Daniel Ortega, você está aliado de Cuba, né? Porque o problema, né, da esquerda é afirmar que os Estados Unidos são, vamos dizer assim, o Estado americano, né, ou os Estados Unidos, é o culpado, é no sentido de Estado, né? Os Estados Unidos têm um nome no singular, mas estou falando no sentido de Estado. O Estado americano, ou os Estados Unidos, não é o culpado pela pobreza no mundo. Porque a América Latina, Caribe, América do Sul é pobre por quê? Por causa de políticas erradas das elites que dominaram esse país, elites de direita e elites de esquerda também. Né? Você vê o próprio o Getúlio Vargas, que foi um ditador durante 15 anos, governou mentindo, ele tinha os partidos, ele tinha um partido dos trabalhadores e um partido da elite, dos grandes latifundiários. Então, o que Getúlio Vargas fez? Ele através do PSD, ele falava acho que com o pobre, com a UDN, ele falava com os ricos. Então, ele ele governou durante esse tempo todo de acordo com o quê? Lá na Constituição de 34, a Constituinte de 1934, ele viu que tinha minoria, o que ele fez? Ele colocou lá os presidentes dos sindicatos, né, para ser constituintes. Para que ele tiver. Até hoje o sindicalismo no Brasil é atrelado ao conceito de Getúlio, que não é para defender o trabalhador, mas sim defender o Estado e defender uma elite, que é a elite do sindicato, como é o próprio PT, que vem do sindicato e que só defende os interesses dele. Você vê o presidente Lula. O presidente Lula, todo dia, ele briga com uma estatal ou uma ex-estatal que foi, né, como Vale do Rio Doce, como CSN, como Eletrobras, ele fica brigando, tentando. Ele não quer porque ele quer administrar essas empresas. Ele quer colocar amigos dele lá. Ele quer colocar o Manteiga na Vale do Rio Doce, ele quer colocar alguém na Petrobras, ele quer colocar a diretoria da Eletrobras, porque são amigos, que é o governo. O PT faz o governo da amizade. Para eles. Agora, não pensa no Brasil.
E a esquerda, ela não importa se tem democracia, se não é democrático, não importa. Tem ideologia, foi contra os americanos, tem o apoio da esquerda. Você vê essa questão da Venezuela. Não era para, de forma alguma, o PT reconhecer a vitória do Nicolás Maduro, mas o PT reconheceu. Ah, o PT reconheceu sem a anuência de Lula? Claro que não, gente. Lula concordou com a tortura, com o golpe de Estado que ocorreu na Venezuela domingo. Por quê? Porque ele tem uma ideologia favorável ao PT. Se fosse de direita, ele estaria contra. Mas como é um Maduro, um ditador, um medíocre, um cara, um desonesto, mas tem ideologia de esquerda, o PT está lá apoiando. Como apoia Daniel Ortega, como apoia a Cuba, né? As ditaduras, como apoia a Rússia, como apoia a China. Porque é uma questão de ideologia. Não importa a forma de governo da China. A presidente do PT foi à China há pouco tempo e disse que na China tem democracia. E quando a gente sabe que tem milhares e milhares de pessoas presas lá porque são dissidentes políticos. Cientistas, os que podem fugir para os Estados Unidos, fora os que não são presos, porque não podem falar, não podem abrir a boca. Mas para o PT, na Venezuela tem democracia. Você vê a resposta de Lula. A resposta de Lula disse, não aconteceu nada demais. 11 pessoas morreram. E ele deu uma entrevista ontem numa TV, acho que não sei se foi lá, não sei qual foi o estado. Ele deu uma entrevista dizendo que não, que tudo é normal, que não tinha nada demais na Venezuela, desde que o Hugo Chávez mostrasse as tais atas, que ele não vai mostrar, porque ele já destruiu. Mas o governo Lula apoia o Maduro. O governo Lula não vai romper com o Maduro, pelo menos Lula, né? Em desrespeito ao Brasil. Vai ficar, o Lula está preocupado em o Brasil ficar isolado no mundo? Não, o Lula não está interessado, porque ele está de acordo com a ideologia do PT, com a ideologia dele, com a ideologia que ele quer. Portanto, gente, em resumo, a direita e a esquerda, elas trabalham cada uma tentando um viés que atenda aos seus meros interesses. O que não se está em jogo é a democracia. A democracia é o direito, a liberdade de falar, de você expor, de você votar, de você ser votado, mas de uma forma honesta. A eleição da Venezuela foi honesta? Não. Primeiro, ele tem milhões de venezuelanos fora da Venezuela. Ele não deixou, fechou as fronteiras para os venezuelanos não entrarem e votar. Não permitiu que eles votassem nas embaixadas ou nos consulados que a Venezuela tem espalhado, principalmente aqui pela América, inclusive no Brasil. Né? Ele tirou os opositores, os principais adversários. Ele inventou que tinham traído a pátria, ele caçou, ele exilou, ele prendeu, ele torturou, né? O Maduro faz o que quer. O Maduro tem o poder judiciário, tem o poder legislativo e o poder executivo na mão dele, com o apoio dos militares. É porque a força do exército da Venezuela é corrompida e comprada pelo presidente pelo Maduro. Então, o que está acontecendo na Venezuela é uma ditadura sangrenta, uma ditadura cruel, uma ditadura desumana. Mas como é ideologicamente aliado ao PT, o Lula e o Lula dizem que na Venezuela tem democracia e que a eleição da Venezuela foi vencida pelo Maduro. Gente, a eleição na Venezuela foi fraudada desde o seu início, desde 2013, esse imbecil, esse torturador chamado Nicolás Maduro, já está errado desde 2013, já era para ter sido escrachado. O Brasil não podia, o governo brasileiro jamais poderia dar apoio a qualquer governante da Venezuela nas formas como está. Porque nós temos compromisso com a Venezuela, temos, porque é a extensão, a divisa nossa com a Venezuela são 2.000 quilômetros. Então, imagine uma crise humanitária na Venezuela, vai afetar
de certa forma, trazer venezuelanos para o nosso território, para precisar de mais investimento, de mais saúde, de mais emprego para todo esse povo. Mas o PT está pouco se lixando com isso, porque tem essa ideologia. Está na minha ideologia, está na minha bandeira, nós vamos defender. Não dá para defender democracia na Venezuela. Agora, o que mais me irrita é o seguinte, se o PT, o Lula apoiou e o Lula apoiaram o golpe da Venezuela de domingo, eles deviam ter batido palma para o golpe, tentativa de golpe que Bolsonaro deu em 28 de janeiro de 2023. Não tem diferença. O golpista... O Jair Bolsonaro é um golpista, tentou o golpe em 2023, não queria entregar o governo, né, porque ele fez de tudo para não entregar o governo, inventou mentiras, inventou cascata, dizendo que as nossas urnas são fraudadas. Não é porque ele não apresentou prova, é um mau caráter, é um mentiroso Jair Bolsonaro, porque ele está mentindo, ele tem que apresentar a prova, que ele prove que as urnas são fraudadas. Aí sim, se ele provar, aí eu tiro o chapéu para Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é um medíocre, um golpista. Mas o PT tem direito de criticar o golpe de Jair Bolsonaro? Tem não. Se ela apoiou o golpe, se o PT e Lula apoiaram o golpe na Bolívia, ou seja, desculpe o termo, vou abrir aspas, farinha do mesmo saco, fecho aspas. Lula e Bolsonaro, quando se trata de manter o seu status quo, de defender os seus interesses, se igualam. Da mesma forma, é a direita e a esquerda no mundo, só defende o lado deles. O que está acontecendo é que ninguém defende a democracia. A democracia está acéfala, está com falta de liderança. Nós não temos mais ninguém defendendo a democracia no mundo, inclusive no Brasil. Nós estamos numa iminência de uma ruptura institucional e voltarmos a ter uma ditadura, porque não tem defensores da democracia. A direita não defende, que é golpista como Jair Bolsonaro, e o Lula também não defende a democracia, porque defende a ditadura da Venezuela. O que fazer, né? Ou eu vou ter que encerrar aqui com o Padre Antônio Vieira, né? Tá faltando sal, né? Se o sal, como dizia o nosso saudoso Padre Antônio Vieira, que ele dizia, se o sal não salga, se o sal que salga não salga, o que há de vir salgar? Se quem deve defender a democracia não defende, quem defenderá a nossa democracia? Deixa essa pergunta. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.